Olha, para qualquer equipe de segurança, a verdade é uma só. O volume de dados é uma loucura, né? É constante. A grande questão é, como é que a gente pega esse caos todo e transforma em clareza? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Vamos construir dashboards que vão além de só mostrar números, eles contam a história certa na hora que mais importa. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Um bom dashboard não está ali para ser bonito, sabe? A questão é eficiência pura. Pensa nele como a primeira linha de defesa contra aquele barulho todo, aquele monte de informação inútil. É ele que vai filtrar tudo e direcionar o foco para o que realmente importa. Então vamos lá, direto ao ponto. O grande desafio, a sobrecarga de dados no SOC. Imagina só, no coração de um centro de operações de segurança existe uma batalha, uma luta constante contra o volume de informação. É uma avalanche de alertas, de logs, de dados que simplesmente não para. É exatamente isso. As equipes de segurança hoje em dia estão literalmente nadando em dados. É aquela velha história de procurar uma agulha no palheiro, né? Só que aqui o palheiro está pegando fogo e não para de crescer. E o problema é sério. Sem a ferramenta certa, o sinal importante se perde no meio do barulho. E as ameaças de verdade, bom, elas passam batido, ficam invisíveis. Ok, mas e aí? Qual é a ferramenta para resolver isso? É aqui que entram os dashboards. E olha, é importante pensar neles não só como um programa, um software. Pensa num dashboard como um verdadeiro motor de clareza. É uma forma, uma metodologia para pegar aquele caos de dados e transformar em ordem, em inteligência de verdade. E um ponto super importante, não existe essa de um dashboard para tudo. Não funciona assim. A gente tem basicamente 3 tipos. Primeiro, o operacional. Esse é para sentir o pulso do dia a dia, ver a saúde do ambiente. Depois, tem o investigativo, que é a ferramenta de caça quando o incidente já está rolando. E por fim, o executivo. Esse aqui traduz o techniquez todo para uma linguagem que a liderança entende. Cada um tem sua missão, seu propósito. Certo, mas como se faz um bom dashboard? A regra de ouro é bem simples, na verdade. Simplicidade e intenção. Um dashboard que funciona de verdade é limpo, focado naquelas métricas que levam a uma ação e, claro, sem poluição visual. Chega de gráfico colorido só por ser colorido, sabe? O objetivo final é sempre a clareza. Complexidade só atrapalha. Beleza? Agora que os princípios estão claros, chegou a hora de botar a mão na massa. A gente vai construir juntos, passo a passo, um dashboard focado em resposta a incidentes. Basicamente, vamos montar nosso próprio kit de ferramentas visual. Primeiro componente, então. Qual é o objetivo? Detectar picos de atividade que fogem do normal. Essa é a nossa primeira peça, o nosso, digamos, detector de anomalias. A gente precisa de algo que acenda uma luz vermelha no instante em que a atividade na rede sai do padrão. E qual a melhor ferramenta para isso? Um bom e velho gráfico de linha. É super simples de entender. No eixo horizontal, o X, a gente coloca o tempo. No eixo vertical, o Y, a contagem de eventos. Pode ser, por exemplo, falhas de login. O que isso faz? Cria uma linha de base visual do que é normal. Qualquer desvio, qualquer pico, ele simplesmente pula na tela. Ok, o gráfico de linha apitou, temos um pico. A próxima pergunta é óbvia, né? Tá, mas de onde está vindo isso? Então, a segunda peça do nosso quebra-cabeça é justamente essa. Identificar os IPs que estão causando problema, os IPs suspeitos. E para essa tarefa, um gráfico de barras é perfeito. O que a gente faz? Filtra os dados para mostrar só as falhas de login e aí agrupa tudo por endereço IP de origem. Não tem segredo. A barra mais alta do gráfico vai apontar sem nenhuma dúvida para o nosso principal suspeito. Para fechar o nosso kit básico, a gente precisa de mais uma camada de informação, de contexto geográfico. E para isso, nada melhor que um mapa. Com ele, a gente bate o olho e vê na hora se aquela atividade suspeita está vindo de algum lugar inesperado. A configuração aqui também é bem direta. A gente usa uma visualização de mapa e manda ela usar o campo de geolocalização do IP de origem. O resultado? As tentativas de acesso aparecem desenhadas no mapa, por país. Em um segundo, a gente ganha um contexto geográfico que pode mudar todo o jogo da investigação. Tudo bem, a teoria é ótima, né? Mas é na prática que a gente vê se o negócio funciona. Então agora, vamos colocar esse nosso dashboard à prova. Vamos simular um incidente acontecendo em tempo real. Pronto, aconteceu. O alerta pipoca na tela do analista. Pico de falhas de login detectado. Um pico repentino gigante. O relógio começa a contar. A investigação tem que começar agora. Mas com o nosso dashboard, não há pânico.
A investigação segue um caminho lógico, bem definido. A gente vai passar por esses 4 passos e transformar aquele alerta inicial numa compreensão total da ameaça. Primeiro passo. Olhando para o gráfico de linha, não resta a menor dúvida. Olha o tamanho desse pico. É gigantesco, totalmente fora do padrão. Primeira etapa concluída. A anomalia está confirmada. Agora o passo 2. O gráfico de barra já entrega o culpado de bandeja. Um único endereço de IP é responsável por praticamente todas as falhas de login. Pronto, já temos o nosso suspeito. E para fechar o passo 3, o mapa nos dá a confirmação final. O IP suspeito vem de uma região onde a empresa nem atua. Acabou a dúvida. A ameaça é real, está confirmada. Percebe? Em questão de segundos, a gente foi do alerta vermelho até a validação da ameaça. O que torna esse processo tão rápido, tão eficaz, vamos entender agora o ponto-chave disso tudo. Ele funciona porque não é só um amontoado de gráficos bonitinhos. É um sistema que foi construído com propósito. Ele pega dados brutos e traduz em sites visuais fáceis de entender. E isso dá poder para uma tomada de decisão muito mais rápida e bem informada, em todos os níveis, viu? Desde o analista que está na linha de frente até a diretoria. E isso nos traz de volta aquela ideia do começo. Um bom dashboard não precisa ser uma obra de arte. Ele precisa ser útil. A beleza é um extra, um bônus. O valor de verdade está na utilidade dele, em dar para a equipe a clareza e, principalmente, a confiança para agir na hora certa. E para fechar, fica essa reflexão. Os dados que estão aí, em todo lugar, eles estão o tempo todo contando histórias, dando avisos, mostrando padrões. A grande pergunta que fica é, será que a gente está com as ferramentas certas para conseguir ouvir essas histórias?